Então é muito leviano, pessoas que não têm nenhuma responsabilidade, pessoas que não têm credibilidade, pessoas que... Mentiras, afirmações, publica esses videozinhos aí, mas eles não têm credibilidade nesse país. Porque se cessar os descontos indevidos, esse roubo, se deve ao trabalho da CGU, que começou, que compartilhou informação com a Polícia Federal, onde abriu-se processo de investigatório para valer, e se apontou os dedos para os responsáveis, pessoas estão presas, outros investigados, dirigentes, servidores públicos, autoridades e dirigentes de entidades. Então, parabéns ao trabalho de Vossa Excelência. Não ter jogado para debaixo do tapete sendo ministro de um governo do PT. Agindo ali com autonomia e com respeito ao cargo que ocupa, com a função que desenvolve, e com os brasileiros e brasileiros a quem deve também, sem dúvida alguma, prestar conta. Então agiu com muita responsabilidade. Diferentemente de outros, que souberam em diversos momentos, foram omissos, prevaricaram, que não agiram. Aliás, tem senador que diz que saiu do governo anterior porque não se investigava. Aliás, ele poderia ter investigado quando tomou conhecimento pela denúncia do PROCON de São Paulo e nada fez. E tem que mostrar. Queria que mostrasse um vídeo. Talvez Vossa Excelência não tenha conhecimento nisso. Um senador da República, do partido do PL, do Bolsonaro, diz que sabia desde o governo de transição. Por favor. Primeiro, respondendo ao deputado Alencar, eu recebi no meu gabinete os peritos do INSS, onde havia indícios de rombo de mais de 70 bilhões com relação a aposentados, seguro-defeso, consignados. E nós levamos isso na transição para o presidente Bolsonaro. As denúncias que eu recebi gerou realmente por parte do governo Bolsonaro a edição de uma medida provisória para estancar essa farra de aposentadoria que existia em função da legislação. E olha só ele, dando carona ao presidente da Conafer, com o carro dele. Saiu hoje uma das entidades investigadas. Olha só, o mesmo senador que disse que tomou conhecimento, mas que não mandou a Polícia Federal investigar, o Ministério Público investigar, que não pediu para cessar os descontos indevidos, fraudulentos e de roubo que estavam sendo praticados, menos tendo levado ao seu conhecimento. Isso é prevaricar e cometer crime, mas está aqui dizendo que quer moralidade investigar algo. Ministro, e o mesmo senador apresentou uma emenda, a medida provisória, para cessarem os recadastramentos, não existirem, acabar a revalidação. E olha só o que ele escreve na justificativa, eu vou ler. Entendemos que se houve ou há alguma prática irregular de alguma dessas associações, portanto ele sabia, que tenha levado o INSS a receber alguma reclamação, portanto sabia, cabe identificar quem é a entidade responsável pela irregularidade, tomando as medidas corretivas cabíveis, mas não tomar uma decisão que não segue a lógica do interesse coletivo, de todos os milhares de pessoas beneficiadas que estão satisfeitas com o que recebem, no caso o tratamento das entidades. Seria o mesmo que justificar o fechamento das estradas brasileiras por ser o Brasil um dos países com alto índice de mortes em estradas, ou melhor, proibir a fabricação e venda de automóveis para que não haja mais mortes por acidente com automóvel. Essa é a justificativa. Ele queria não ter qualquer tipo de controle, mesmo tendo conhecimento da denúncia. Será que foi o presidente da Conafer que pediu para fazer essa emenda? Será, senhoras e senhores? Será, senadores que aqui estão, da bancada da oposição, como Girão, como Marinho? Será que era essa o pedido? Era algo a ser esclarecido. Por isso, presidente, já tinha justificativa anterior, de segunda-feira, com as mentiras que o presidente da Conafer disse aqui. Tanto que o senhor determinou a prisão para ele. Disse que ele merecia vir de novo a essa CPI para dar mais esclarecimentos. Estou apresentando hoje um requerimento de convocação. Espero contar com o apoio de todos para que a gente aprove e traga ele novamente. Ele precisa explicar mais coisas, trazer a verdade que ele escondeu naquele dia e mais informações, relator. Tenho excelência que Vossa Excelência assim também pensa, se tiver compromisso com a verdade. Foi omissa, assim como foi o Ministério da Justiça da época, que também comandava a Polícia Federal. Omissos, porque o governo anterior não se investigou nada, não se apurou nada, não revelou nada. Então nós tivemos atos, claros, revelações nítidas, inclusive, mais uma vez, repito, no grupo de trabalho que participava do INSS, Promotoria Federal, Procuradoria da República, CGU, Ministério da Previdência, tudo do governo anterior, com atas, com relatos, com cobranças de medidas que fossem tomadas. E o que foi feito, senhoras e senhores? Nada, absolutamente nada. Com a nova medida provisória do governo Bolsonaro, ontem em 2022, por um relator também do Distrito Federal, à época deputado Luiz Miranda, que acabou com o recadastramento. Começa com a proposta, em 2019, do senador Exalci, não sei se a pedido da Conafer, e se conclui em 2022 no mesmo governo. Olha, se o governo anterior sabia que tinha irregularidade, por que zerou o recadastramento em 2022? Por que, senhoras e senhores? Esse é o esclarecimento que nós temos que trazer. Talvez o senador que fez a emenda pudesse trazer aqui informação, ou outras pessoas, ou o secretário da Previdência da época, em 2019, que também faz parte aqui dessa comissão. Aliás, o secretário da emenda de 2019 faz parte dessa comissão, o senador Rogério Marinho, e o senador Exalci, que propôs a emenda. Muitas coisas precisam ser de fato esclarecidas e a verdade vem à tona. Se fosse alguém do PT recebendo aquela carona, como é que seria aqui o comportamento dos senhoras e senhores? Qual seria o escândalo da hora? Se fosse o ministro Vinícius tomado conhecimento e não ter feito nada a sua equipe na CGU, o que seria o comportamento dos senhores e das senhoras? Mas ele fez, tomou atitude. E além de cessar o roubo, esse governo teve a coragem de repor o prejuízo, devolver aos senhores e senhoras aposentados, que merecem sim um comportamento sério nosso, que a gente busca a verdade. Por isso peço novamente a convocação do presidente da Conafer